estamos aqui no estúdio com o pediatra Zacarias Calil, além de pediatra, cirurgião pediatra e um dos mais renomados do Brasil, né? Seja muito bem-vindo aqui ao programa, muito obrigado. Prazer ter o senhor. Prazer é todo meu. E agora, recentemente, o senhor teve responsável por duas grandes separações, né? Foi. Realmente muita responsabilidade, né? Nossa Senhora. E como é que vieram esses fora casos? Fora da curva, né? Fora, duas. Uma separação, a gente já está acostumado a ter realmente. Uma equipe enorme, multidisciplinar. Como é que é fazer a gestão ali de duas? Então, não é fácil não, é a equipe, né? Se você tem uma equipe boa, treinada, tudo, e essas meninas que vieram de São Paulo, a Quiraz e a Aruna, né? Eu tratei desde os 2 meses de idade, a gente está acompanhando elas, né? E aí colocamos expansores para criar pele e tudo, e fizemos a cirurgia depois de 1 ano e 4 meses, né? Tudo preparado. E infelizmente, né, a Quiraz não superou. Mas foi uma cirurgia muito complexa, né? 19 horas de cirurgia, uma complexidade enorme, uma equipe muito grande, então tudo isso aí favoreceu, né? Mas ela não resistiu 9 dias depois, porque eu sempre falei para a família, né, que a menor é que mantinha ela. Ela tinha uma comunicação entre elas muito grande, porque os gêmeos siameses, você sabe, né? Eles compartilham o mesmo sangue, a mesma pele, o mesmo órgão, vários órgãos, né? Quer dizer, então tudo isso aí faz parte de um contexto que complica muito, né, a situação delas. E tem aquilo, né? Enquanto ele está, vamos dizer assim, se as duas estão compartilhando o mesmo órgão, você vai ter que dividir, né? E aí você vai ter que ver como aquele órgão se comporta, né? Se ele vai conseguir se desenvolver para desempenhar o papel, se não vai, e aí está além das mãos, né? Ali, a hora que você corta a conexão, né, ela já sente imediatamente que o organismo dela modifica total, né? Eu costumo dizer o seguinte, que essa separação ele causa uma verdadeira catástrofe no organismo dessas crianças. De né? Quem é separado. Exatamente. Então, e essa técnica de expansão da pele, ela é goiana, não é? Não. Assim, para siamês, nós que introduzimos, né? Mas essa técnica, ela existe já há algum tempo. Quem desenvolveu isso foi o Dr. Ivo Pitangui. Então, aquele grande cirurgião plástico, né? Ele desenvolveu porque na enfermaria que ele trabalhava lá no Rio de Janeiro, eles atendiam muito queimados, né? E aí ele teve essa ideia de colocar debaixo da pele para expandir, para criar a pele, para fechar, né, ali os queimados graves. Né? Para tirar aquela parte maior. Exatamente. E o Brasil, inclusive, é referência também, não só na separação de gêmeos siameses, mas no tratamento de grandes queimados. Cirurgia plástica, né? Então. É incrível. Eu fico feliz aí, quer dizer, a expansão da pele foi o Ivo Pitangui, mas para gêmeos siameses foi aqui. Tanto é que no ano 2000 ele esteve aqui em Goiânia num congresso. Eu me lembro direitinho, tem até foto com ele lá. E aí ele ficou sabendo, né, o primeiro caso que nós fizemos em Goiás, da Larissa Lohane, utilizamos os expansores, né? E ele nunca tinha, acho que, visto o expansor para pele em siamês, né? Aí ele mandou recado, eu fui lá, encontrei com ele, mostrei direitinho a técnica, né? Ele ficou fascinado com ali, né? Que a ideia dele serviu para outras atividades, né, na área médica. Sim, e é muito isso, né? A medicina ela vai e você pode pegar uma técnica, né? E essa evolução. E quanto mais cirurgias vocês fazem, mais isso evolui. A gente vai se superando, né? Nós superamos os mestres, né? Os residentes que, por exemplo, você tem uma ideia, na época lá, quando nós fizemos, o meu chefe, que um cara tinha uma formação fabulosa, ele formou aqui no Brasil, foi para os Estados Unidos, ficou lá 12 anos, naquela época, 1950, alguma coisa assim, né? E voltou depois, foi chefe lá em Brasília, e ele nunca tinha visto um caso desse. E ele veio me assistir operar. Ah, que legal, quando o professor da gente vem assistir. Exatamente, então foi muito bom, tem foto com eles aí e tal. E, infelizmente ele faleceu ano passado, então... Eu tinha uma amizade muito grande com ele, né? Ele me respeitava muito, assim. E essas cirurgias, tudo SUS? Só SUS, 100%.
Isso é incrível, porque uma cirurgia dessa, de uma cirurgia de 19 horas com uma equipe multidisciplinar, nos Estados Unidos ia sair caro, não ia sair? A maioria nossa aqui, nós somos voluntários, né? É. Sabia? A maioria dos médicos são voluntários, os cirurgiões principalmente. Muita gente pergunta, não, mas você ganha um dinheirão com uma cirurgia dessa, né? A gente pode rir, né? Primeiro que ninguém faz isso por dinheiro, né? A gente faz pela medicina mesmo. Aí quando eu falo que eu recebo o salário de médico comum, né? Eles não acreditam. Não. O salário hoje é 9 mil reais, né? Sim. E aí, e tem todo um processo, não é só a cirurgia, né? Você tem que acompanhar aí 2 meses, 3 meses, esses casos aí, não é fácil não. O senhor falou que a preparação para a cirurgia começou com 1 ano e 3 meses, foi isso? Basicamente isso. Então você já vai planejando na hora que sentar ali, que deitar elas na mesa de cirurgia, elas têm que estar assim, assim, assim. Então vamos começar agora. Tem que saber agora. Tudo. Incrível. Essa cirurgia, eu usei uma tecnologia muito avançada, que não tem, acho que no mundo, né? Nós usamos agora em siamês. Inclusive, 3, 4 dias antes, eu fui para os Estados Unidos mostrar para eles lá na Mayo Clinic, lá em Jacksonville. A Mayo Clinic é o maior hospital do mundo. Foi considerado 8 vezes o melhor hospital do mundo. E aí eles me convidaram para apresentar lá uma realidade aumentada, que eles já tinham todo esse protótipo que eu tinha mandado as imagens. Aí nós desenvolvemos lá tudo, você coloca um óculos 3D, e você faz um holograma, né, joga a imagem na sua frente, e o detalhe disso tudo é que você movimenta toda a tela, né, e você vai vendo por baixo, de lado, por cima. Então, essa é o diferencial. Não é só você pegar o óculos 3D e ficar naquela posição estática, né? Sim. Lá não, lá nós fizemos todo esse procedimento, eu tenho isso aí tudo gravado. Faz literalmente um passeio pelo corpo. Exatamente. Ali para poder... Aí você aperta uma tecla lá e fala, não, só quero ver o esqueleto. Aí aparece só o esqueleto. Aí você pega o esqueleto e fala, não, quero o fígado. Aperta outra tecla, o fígado aparece dentro do esqueleto. Ah, quero ver os pulmões. Aí você vê só os pulmões. Não, agora eu só quero o fígado. Ele aparece tridimensional. Meu Deus. E aí parece um meteoro, sabe? Ele é muito, muito incrível. Então... E o senhor algum dia, quando se formou, imaginou que ia estar colocando um óculos e passeando por dentro do corpo com essa facilidade? Não. Você vai fazer na medicina do dia a dia, né? Mas é interessante porque eu apresentei agora em Cascavel e aqui em Goiânia, semana passada, uma aula que eu fiz chamada Evolução Tecnológica na Separação de Gêmeos siameses. Eu comecei desde o princípio, aqui em Goiânia, utilizando bonecas de plástico que compramos lá no camelódromo. Aí montamos e tal, desmontamos, montamos, fizemos toda aquela estrutura. Aí depois veio a impressão 3D. Depois veio a ressonância magnética, tomografia com supressão de imagem e tal. Aí depois veio a realidade aumentada, mais estática. E agora a realidade aumentada com movimento. Incrível, né? Então... Às vezes eu falo às vezes até para minha filha, eu sou muito feliz porque o que eu achava que era ficção científica, hoje eu estou vivendo. Então, eu cito isso porque na década de 70, não foi? Star Wars? Sim. Quando aparece o holograma, hoje é a realidade, né? Aquilo é verdade. Hoje é a realidade. Eu lembro, tinha uma outra série que é aquela Star Trek, a Jornada nas Estrelas, aí ele mostra um aparelhinho e fala, aqui tem todos os livros da biblioteca do Congresso e tal. Gente, é um celular, né? Então a gente tá... Você vê que quem fez aquele filme, eu tenho toda a coleção do Jornada nas Estrelas. Então, assim, quem fez aquela série é um visionário. Sim. Esse filme em 1960. Sim. E eu visitei, há muitos anos atrás, eu passei um período lá nos Estados Unidos, lá em São Francisco, e eu entrei numa loja que só tinha isso. Star Wars, Jornada nas Estrelas, né? Star Trek, que eles chamam. E aí, até a nave, um telefone e tal, tudo que você pensar de roupa, aí você começa a estudar aquilo ali, né? Sim. Até a vestimenta deles, dependendo da onde eles vão, da onde eles vieram, eles mudam de roupa, o comando, é igual um universo inteiro que a pessoa cria ali, então, né? assim,
Aí, depois, eles fizeram até brincadeira, né, com aqueles radinhos, né? E hoje tinha o visor lá, né? Pô, imagine você há 40 anos atrás, cara. Sim, aquilo, olha que loucura, e hoje, né, tem algumas coisas... A gente fala até dos Jetsons. Os Jetsons, exatamente. Se você perguntar para uma criança hoje que eram os Jetsons, ninguém sabe. E boa parte daquilo que era o que nos encantava na época, para eles já seria até ultrapassado, eles né? não têm ideia do que é isso, né? Eles já acham tudo pronto hoje, né? Isso é até um problema, né? O senhor que é pediatra... Cirurgião pediatra. Cirurgião pediatra, mas assim, a paixão é por criança, né? Exato. Então, do atendimento de uma criança lá, quando o senhor se formou e como realmente terminou ali a especialização em pediatria, para hoje. Porque se a gente for olhar realmente uma consulta do cotidiano, digamos assim, ela não mudou muito, né? Mede a cabecinha, é o peso, quer dizer, tem rotina. Coisas que, apesar de toda a nossa tecnologia, tem coisas que não mudam, que estão ali e a gente sempre tem que fazer. Eu acho assim, eu aprendi muito, na nossa época não tinha nada de tecnologia, né? Então você é cirurgião raiz, né, como a gente fala. Sim. Né? Então o máximo que eu sou da época que estava começando o ultrassom. Entendeu? Tomografia era uma ilusão. Aí depois veio a ressonância, né? Quer dizer, então tudo isso vem evoluindo. Então, por exemplo, você tinha uma tomografia de 8 canais. Hoje, com emenda parlamentar, eu coloquei uma lá no ECAD de 64 canais. Olha a evolução que é. Parece que você vê tudo, né? Então, e assim, o exame físico ainda é. Primeiro que você aprende na escola, história do paciente. Colher a história dos familiares, da criança, tal. Vacinação. Aí você vai para o exame físico. O exame físico é o mais importante. Você faz diagnóstico do exame físico. Por exemplo, apendicite. Apendicite em criança, eu não peço exame, não. Eu só de palpar o abdômen, você sabe que a criança está com apendicite. Sim. Aí você vai lá no convênio, né? Pede lá a urgência para operar. Mas cadê o exame? Mas exame para quê? Sim, está evidente. Não, mas não podemos autorizar sem exame. Quer dizer, você está aumentando o custo do convênio, do laboratório, submeter o paciente a exames desnecessários, né? Você vai examinar aí uma hérnia na criança. Está lá, viu a hérnia? Ela chora, aparece. Aí você vai lá, pede lá. Aí eles mandam para você, faz um relatório e pede um ultrassom. Peraí, rapaz. O diagnóstico é visual, macroscópio. Você não tem que pedir exames, né? Experiência, você acredita no cirurgião ou não. Ninguém vai operar a criança desnecessariamente, né? Submeter a anestesia geral, tudo. E tem coisas que ainda são ali de olhar. Exatamente, né? Muito. Então, eu sou da época do raio-x, do ultrassom. E era o que dava para fazer, inclusive tem alguns diagnósticos, né? E fazia bem, né? A gente faz, até hoje, né? Às vezes eu falo, eu prefiro um raio-x do que a tomografia nesse momento. A gente tem, por exemplo, na época, vamos dizer assim, do Goiás mais antigamente, né, a gente tem um cardiologista aqui que inventou uma forma de detectar cardiopatias com o raio-x e o exame simples, ECG simples, porque você não tinha. Então, aqui eu preciso comparar, né? Então, o Dr. Haas na época, né, a gente vê muita coisa Haas por aí, mas é porque alguém realmente marcou a história da medicina lá atrás. Então, a necessidade é a mãe da criatividade, é isso, né? É verdade. Então, assim, imagine você no interior. O médico do interior é um bom, né? Bom de serviço, que a gente chama, né? O cara tá lá, não tem nada. O paciente chega, ele tem que resolver, ué. Então, por isso que eu valorizo muito a medicina do interior, sabe? Assim, os colegas nossos lá são heróis, né? Porque eles fazem, claro, tem certas coisas que ultrapassam o limite, né? Aí tem que encaminhar o paciente e tal, etc. Um dos meus filmes favoritos da minha infância na sessão da tarde se chamava justamente Dr. Hollywood, contava essa história. Era um cara que sofreu um acidente de carro e tinha que ficar numa cidade pequena no lugar do médico que estava lá. E aí acontece uma emergência, ele chama helicóptero, ele chama tudo e o médico dizendo, não, faz isso que vai dar certo. Não, isso é uma emergência, é uma cardiopatia, não. E é exatamente isso que o senhor estava falando agora, da questão do histórico. Aí, quando vê, tá chegando o helicóptero, chega lá o médico mesmo titular, o senhor, né, que era o médico da cidade, você fez tal coisa, né, com o negócio do teu avô, fiz, então tá aqui, toma aqui. Aí o menino melhora na hora, o cara diz,
conhece teu paciente antes de conhecer a doença. Eu achei aquilo genial. E é muito isso que o senhor está falando, de conhecer. Demais. Por isso que está voltando o médico da família. O senhor estava falando em emenda parlamentar, né? E precisa ter gente lá no Congresso que realmente batalhe pelo SUS e que traga essas emendas. É a valorização do SUS, né? Infelizmente o SUS, ele não acompanhou a evolução, né? A tecnologia, porque, assim, eu critico muito determinadas situações, né? Porque o SUS, ele, por exemplo, a tabela SUS, tem mais de 20 anos que ela não é atualizada. Não tem hospital no Brasil que dá conta de fazer atendimento só pelo SUS. Não dá, não vai. Medicamento sobe de preço de acordo com o dólar, né? Uhum. E outros equipamentos também, a mesma coisa. Então, não acompanha. E aí ninguém quer atender, vai atender para ganhar R$5. Raio-X simples. Você acha que essas clínicas aí querem fazer? Não pelo SUS, mas mesmo no convênio? Não querem, porque o preço é tão irrisório que não paga nem o filme. Já vai, hoje você vai lá, você tem que fazer exame, não, é tomografia, que paga mais. Uhum. Não é? Sim. E às vezes com um raio-X simples você faz diagnóstico de pneumonia, de apendicite, de fraturas, uma série de coisas. Quer dizer, essa tabela realmente já faz um tempo, a gente inclusive estava conversando com a gestora da Santa Casa, né? Ela disse que se não tivesse emenda parlamentar... Não sobrevive. Não sobrevive, porque ela disse, por exemplo, o SUS paga 11 mil no marca-passo. O marca-passo de verdade é 20.500. Exato. Então, aí ela diz, e aí, chega lá o paciente morrendo, a gente vai deixar de colocar? Então tem que achar um jeito. Pois é, por isso que vive em crise, né? Essas unidades aí, principalmente as Santas Casas do Brasil inteiro, né? Vivem em crise. Então lá tem a frente parlamentar das Santas Casas, que tem o nosso Antônio Brito lá, que é da Bahia, ele trabalha muito em cima disso aí, sabe? Então, assim, infelizmente no Brasil, você não tem uma programação da saúde a longo prazo. Entra governo, muda o SUS. Entra isso, faz aquilo, muda isso. Então não é assim. Eu conheci vários outros países, né? A Inglaterra, por exemplo, estive lá e discutindo porque o nosso SUS é baseado no NHS, né? E eles estão em crise também, porque não dão conta, a população aumenta. E lá ele tem muitos indianos também, né? Sim. Então, por exemplo, para você que vai inflacionando lá a população, né? E com isso o tratamento lá é igual ao nosso. É gratuito, né? Uhum. Então, vai chegando um ponto que vai estagnando. E eles procuram outras situações para melhorar aquele quadro ali, né? Mas eu acho que apesar dos pesares, o SUS ainda, pelo que recebe, ele entrega muito. Entrega muito pelo que recebe. Sim, mas você tem que ver um detalhe. A acessibilidade ao SUS. A dificuldade que as pessoas têm de acessar. Vou dar um exemplo aqui. Eu tenho um projeto de tratar catarata e pterígio aqui no CEROF, da Universidade Federal de Goiás, com emenda parlamentar. Esse ano nós já atendemos mais de 300 pacientes. E um senhor deu um depoimento que eu nem sabia, que ele estava na fila para operar a catarata há 1 ano. E ele foi lá reclamar. Tinha 8 mil pacientes na frente dele. Nossa. E aí, com a emenda parlamentar, ele foi operado em 8 dias. Você vê o tanto que é a importância o político atuar também nesse sentido, né? Então, com 8 dias ele foi operado. Foi feita a consulta, o diagnóstico e operado. Gratuitamente. E com o melhor equipamento, o melhor material que tem, a lente que você coloca no olho, né, ali. Sim, e catarata devolve a visão. É a qualidade de vida da pessoa, né? Então, é fundamental, fundamental. E essas senhoras, eu vou lá toda vez que eles estão aí, 60 pessoas, eu vou lá ver como é que está o tratamento e tal, né? Apesar da gente nem precisar ir lá, porque o Marcos Ávila é o campeão, né? E ele tem esse trabalho aí em Goiás, e é dentro de um hospital, né? Dentro da universidade, então sim, a gente procura ajudar, porque sabe que ali é o melhor. Mas a gente tem algumas ilhas, aqui no Centro-Oeste, a gente tem algumas ilhas de excelência. Tem. Né? Se a gente for olhar realmente,
ainda melhor estar por aqui. Você ainda tem um pouquinho mais de acesso aqui. Existem vários mutirões, você tem o senhor, o Cajuru também manda bastante dinheiro para a saúde, emenda para a saúde. Se não tiver gente como o senhor, assim, pessoas que, não, preciso ajudar lá, para poder diminuir aquela fila lá. Tem demais ali. Há pouco tempo atrás, em Tumbiara, né, eu vi alguma coisa relacionada que uma unidade de terapia intensiva foi através de emenda parlamentar. E a emenda, ela vem para resolver. Vem. Não tem toda aquela, não, agora você tem que, não, a emenda ela já vem, já resolve, já sana aquele problema. Ajuda muito, porque o dinheiro chega, né? Exato. Tem que saber também como é que ele chega, né? Porque não pode também não chegar, né? Sim. Mas aí também com o tempo vocês sabem para quem que vocês vão mandar o dinheiro, né? Que vocês sabem quem volta e meia tem alguém fazendo alguma coisa aí que a gente não aprova, né? Sim. Não estou falando em Goiás, não, mas você vê aí mas é que, infelizmente, a gente às vezes pega essas exceções e acabam virando a regra na cabeça das pessoas. Mas a grande maioria das pessoas quer resolver. Aqui em Goiás nós não temos esse tipo de problema, graças a Deus. Né? Amém. E é por isso que a gente tem aí várias unidades que funcionam. Exato. Essa semana a gente também entrevistou o pessoal do CRER. Né? É uma coisa incrível. O CRER é o mesmo que administra o ECAD. Né? Exato. Quer dizer, você vai lá, você reabilita a pessoa, você dá suporte para a família, você tem toda uma rede ali. Mas você sabe que a única coisa que eu acho assim é a acessibilidade das pessoas, a demora no atendimento, sabe? Porque a partir do momento que você tem um diagnóstico precoce, tudo, se você fizer o tratamento precoce, o resultado é outro. Eu trabalho muito com doenças raras, além da função como médico, mas também como parlamentar. Sim. Eu fui agora para Porto Alegre, a convite, numa missão oficial, conhecer lá o Instituto do Cérebro. Maravilha, lá da PUC, é uma coisa de primeiro mundo. E depois eu fui lá no Centro de Doenças Raras. Sabe quantos pacientes tem no Brasil com doenças raras? Não faço. 13 milhões. De pessoas só com doenças raras. E mais de 8 mil doenças que você não diagnostica. Imagine você, essas pessoas ficarem na fila. Às vezes, dependendo do exame aí, de um DNA, como é que você vai modificar o DNA, chama terapia transgênica, né? Como é que você vai tratar esse paciente de uma melhor forma, porque às vezes o paciente fica andando de hospital em hospital, de unidade em unidade, fazendo o quê? Tratamento sintomático. O teste do pezinho ampliado, ele veio para melhorar muito isso, né? Porque você faz diagnóstico aí de até 60 patologias. E eu queria muito falar sobre aquilo que o senhor tinha comentado antes da questão do planejamento. A gente já está aqui há 20 anos, né, sem atualização da tabela do SUS. E até, se eu não me engano, nós chamamos a doutora Ivani, que é a gestora da Santa Casa, ela comentou a mesma coisa, disse que era muito difícil. E eu queria entender um pouquinho sobre essa diferença entre uma política de saúde e uma política de resolução de doenças. Assim. O que a gente consegue ganhar criando uma política mais voltada para a prevenção? Isso é muito importante. Eu acho que o governo deveria investir nas ações básicas de saúde. Onde já tudo acontece ali, né? São os pós-saúde, os agentes comunitários, que eles conhecem bem a região, conhecem o nome das pessoas, as doenças que eles apresentam, né? O tipo de medicamento que é utilizado ali. Então, tudo isso é importante para você evitar que o paciente vá para o hospital. Porque o hospital é caro. Vou te dar um exemplo. Fui para a Dinamarca, conheci o sistema de saúde lá. Fiquei maravilhado. Porque a Dinamarca, apesar de ter 6 ou 8 milhões de habitantes, é o país mais digitalizado do mundo. Com isso, eles economizam muito. Eles fecharam 48, fecharam 20 e tantos hospitais. E investiram nas ações básicas. Eles criaram um grupo de médicos que atendem nos consultórios, fizeram um convênio. Você vai lá, tem um grupo de trabalho e vai trabalhar naquele sistema onde você atende todo mundo. E é fortalecido isso aí, né? E com isso, por exemplo, você vai fazer uma cirurgia alta precoce, 72 horas. Dependendo da cirurgia, até 24 horas você vai para casa.
Mas vai para casa com uma unidade de atendimento domiciliar. O médico e a enfermagem todo dia vai lá, examina, troca curativo, isso, aquilo, outro. Então eles diminuíram o custo hospitalar e melhorou o atendimento das pessoas. Pô, você está em casa, tranquilo, né? Fazendo pós-operatório junto à sua família, ou seja lá o que for, o médico está ali, qualquer coisa chama e eles vão lá. Então, assim, nós precisamos, primeiro, digitalizar todo o sistema de saúde. Não só o sistema de saúde, mas... por quê? Vem cá, você está aqui em Goiânia, tá? Você está fazendo exame aqui pelo SUS. Aí você vai lá para Belo Horizonte, passear, fazer qualquer coisa, você vai constar, você repete o mesmo exame lá. Sim, exatamente. Isso tem um custo. E se você for analisar real por real, isso aí vai, de repente, cria bilhões no Brasil inteiro. Né? Nossa população é muito grande. Então, assim, o SUS tem que conversar no sistema único, digital, por assim dizer. Ah, é caro? Pô, mas vem cá, eu trabalho num hospital que tem uma OS que administra 4 hospitais, três ou quatro, mas eles se comunicam. Nós comunicamos com vários outros dessa OS, que é a AG. Mas saiu dali e aí? Quer dizer, mas já mostra que é possível. Mas isso aí tinha que ser nacional. Sim, já mostra que é possível fazer essa comunicação. Você vai economizar fraude, dinheiro, investir em outras unidades. Agora, as ações básicas, eu acho que é o mais importante hoje. É você atender o paciente, fazer diagnóstico e encaminhar na fase mais precoce também. Um tumor de próstata, né? Uma outra patologia qualquer que vai ser atendido nos hospitais. Agora, você não pode também deixar um hospital, a não ser para emergência, porta aberta. Ele não suporta. Não aguenta. Não aguenta, não aguenta. E é uma estrutura muito cara. Muito cara, tá doido. É uma estrutura, isso é coisa de consultório. Agora lá no ECAD, eu fiz uma coisa que era meu sonho, né? Primeiro que eu participei muito da elaboração desse hospital. Essa foi minha promessa de campanha. Segundo que eu coloquei mais de 60 milhões lá. E dinheiro público, mas voltado para o atendimento pediátrico, porque Goiás nunca teve um hospital de pediatria. Não. Do SUS, do Estado nunca teve. O Caiado, né, a gente tem que parabenizar ele por ter feito esse hospital acontecer e eu poder ajudar com emendas. É médico também, né? Facilita então, o diálogo. Ele mudou, eu falo para ele, governador, o senhor revolucionou a pediatria em Goiás. Né? E foi mesmo. Isso aí é um programa de governo, que ele pode até falar que ele é candidato à presidência, né? Então, assim, e todo o equipamento foi colocado lá, foi através da minha emenda e também da escolha do equipamento. Não é a secretaria que foi lá e falou assim, eu vou comprar esse, vocês vão usar. Não, peraí. Esse equipamento vai ser comprado de acordo com a indicação do corpo clínico do hospital. É isso que vocês querem? É isso. Qual a marca? É a melhor que tem. Tá, então é essa que vem entrar aqui. Agora vai chegar uma ressonância magnética lá. Quer dizer, um hospital que você chega de manhã, eu atendo lá toda segunda-feira. Ah, tá bom, tudo bem, eu quero uma tomografia computadorizada. Como assim? Aonde que eu vou? Eu falei, não, só vai fazer aqui agora. Ela já vai lá, faz, já meia hora depois eu já tenho um laudo. Ultrassom, mesma coisa. Tudo que você precisa, você tem lá. Coloquei um raio-x digital de última geração. Totalmente digital, você vai lá, tudo comando. Broncoscopia, laparoscopia, tudo que existe de melhor no mercado está lá. Olha, infelizmente nossa entrevista já está no final, mas eu queria que o senhor pudesse deixar um recado aqui pro pessoal, passa suas redes sociais também, deixar um recadinho pro pessoal aí de casa. O pessoal me segue aí nas redes sociais, né? Tanto na área médica como política, ver o que o seu deputado está fazendo. Como médico você já conhece bastante o meu trabalho, mas também como político, né, nós temos aí nosso Instagram, @Dr. Zacharias Calil, tem o Facebook com o mesmo nome, LinkedIn, TikTok, então nós estamos em todas as redes sociais. Então é interessante acompanhar. Agora você que está querendo fazer medicina, está formando em medicina, escolhendo uma especialidade, você pode escolher uma especialidade igual a minha.
A minha não é uma especialidade que dá dinheiro, porque criança não tem emprego, geralmente os pais são novos, né? Não tem um patrimônio, então a gente faz medicina por amor. E você tem que usar o seu conhecimento, tudo que você aprendeu, para beneficiar as pessoas, porque isso aí volta para você de outra maneira. Então eu ensinei a meus filhos, meus genros, minhas noras, lá em casa nós somos 6 médicos, né? E todos têm esse mesmo conceito, da gente trabalhar para aquilo que você se propõe. E sempre procurar ser o melhor, né? Nunca se igualar a isso, aquilo, aquilo outro. E fazer medicina com honestidade, transparência, que tudo na vida dá certo. E com um exemplo de vida desses, né? Tanto na medicina quanto na política, a gente se despede e eu vejo você no próximo programa. Um grande beijo.